Oi, meus amores! Como vocês estão? Bom dia! Bom dia. Bom dia. E aí, tamo bem no sábado de manhã, gente? Todo mundo acordou Essa é bem? a pergunta constante, porque a gente grava muito sábado de manhã, né? Nos sábados de manhã. Sim. E eu acho que nós três aqui, a gente é Sim. do tipo que acorda cedo, né? Então, É. funciona. Muito embora... Eu acho que a melhor pessoa nesse momento aqui é a Drinks, que vai fazer uma gravação e vai o quê? Dar um tibum no mar, né? Ai, gente, eu tô pronta a tirar as urucubacas, tô com saudade da praia. Ainda vou andar de bike. A gente andou na rua ontem, a gente foi e voltou do rolê de bike. E foi muito legal, foi ótimo. E hoje a gente vai andar mais, a gente vai numa praia meio distante de bike. E aí já vai ser meu exercício do dia. Ai, que delícia. Aproveita por mim, porque se tem uma coisa na vida, morando longe do mar, que eu sinto falta é de ir pra praia. Nossa, eu sou muito fã, pelo amor de Deus, gosto demais. Sim, É, que é muito uma bom. coisa que não, sei lá, morando pra gente que mora em São Paulo, assim, é meio difícil, né? Não É é difícil, essa coisa não é do uma... centro, do grande centro urbano, né? Ele não necessariamente ele te convida a estar na rua, assim. Ele, na verdade, ele mais te incentiva a não estar, ficar na sua casa do que aproveitar o espaço público, sair e tal. E isso é uma coisa que faz falta, né? Quando você tá no interior ou você tá na praia, Aham. é uma coisa, puta, muito gostosa de fazer, assim. Não estar em casa é muito fácil, é muito mais convidativo, assim, você sair, dar rolê. É, e rola um incentivo até, né? Tipo, sei lá, a galera fica sentada na calçada, as crianças ficam brincando na rua, os vizinhos, tem sempre uma praça em algum lugar, uma coisa meio coletiva, assim, né? De ocupação desse espaço comum. Eu acho muito legal. Sim. Sim. Então vamos gravar logo, porque aí a Drinks fica liberada pra poder Pra dar o pegar tibum dela. e dar o tibum dela e fazer o que a gente não consegue fazer, né? Roda a vinheta! Oi, amores, tudo bem? Oi, amores, Oi, tudo bem? amados, tudo bem? Vamos tentar colocar no papel. Eu tô achando muito legal esse negócio. Cabeça fritando. Hoje eu tô fazendo um teste de microfone aqui. Diretamente saindo do metrô de Nova Maquia. Eu topo, tô dentro. Bom, gente, eu tô muito feliz, mas eu acho que eu não tô tão feliz quanto o Glee, porque eu sei que esse assunto que a gente vai falar hoje é muito caro pra ele, e eu sei que ele gosta muito de falar sobre isso. Eu gosto também, tenho certeza que a Drinks gosta também, mas eu tô muito ansioso, pessoalmente, pra ouvir o Glee, porque eu sei que isso é um tema que ele gosta. Quer falar aí, amigo? Quer fazer as honras? Não, fazer as honras não, eu vou tomar o controle dessa bagaça aqui, porque, vamos falar a verdade, acho que a gente tem que tratar as coisas como elas são. Eu fui a única pessoa aqui desse grupo que fez o dever de casa completo. Eu que mando nessa porra hoje. Hoje a gente vai falar do Oscar, atrasado, a gente devia ter feito essa gravação antes, mas a vida acontece, a gente teve que dar uma atrasadinha, a gente pode ter Sim. perdido um pouco do timing, você agora pensou, nossa, eu nem lembro mais o que aconteceu, mas faz um esforço aí, vem, porque vai ser super legal, a gente vai falar de coisas muito legais aqui, que eu acho que são, pra gente, é muito caro. Eu pensei no seguinte, ó, vamos comentar, a gente teve aí a cerimônia do Oscar no final de semana passado, eu acho que a gente pode dividir a nossa conversa aqui da seguinte forma. Acho que a gente pode falar um pouco do que significa pra gente, por que a gente Geral. gosta disso, o que a gente acha interessante. A gente pode falar um pouco da cerimônia em si, do que aconteceu esse ano. E depois comentar um pouco dos filmes, falar do que a gente assistiu. E aí discutir um pouco aí o que a gente achou também do resultado. A gente queria ter feito um episódio de bolão. A gente queria ter feito um episódio anterior em que a gente apostasse o que ia acontecer. Acabou que não deu certo. Mas eu tudo também bem. queria ganhar na loteria e Mas até eu aí... também- Exatamente. Eu queria ter ganhado na Mega Sena da virada. Não ganhamos no nosso bolão de Millennial Mentors e amigos. Continuamos aqui sem dinheiro. Mas tudo bem. Sim. Nem todo dia é feriado, né? Como diria um outro amigo nosso. Eu confesso que eu não fiz o dever de casa completo, mas depois eu vou comentar. Inclusive, não finalizei o dever de casa por um ato de protesto. A gente vai chegar nesse ponto. Ah, pra cima de Moá, Maria da Graça. Eu vou falar sobre isso, eu vou desabafar também, porque eu gosto de desabafar aqui, vocês sabem. Eu também queria fazer um disclaimer que eu não fiz a lição de casa completa, mas eu fiz uma parte importante da lição de casa, que era assistir a premiação. Eu não gosto de assistir a premiação, já vou deixar isso claro aqui. Eu só vejo o resultado. Eu acho um saco ficar assistindo aquelas piadas sem graça dos americanos. Eu fico esperando pra ver só a premiação lá e tem aqueles intervalos que são muito chatos. Então, assim, não gosto. Também acho um saco esse esquema de tradução simultânea. Eu Nossa, acho isso é que a gente... péssimo. Nossa, então assim, tem muitas coisas que me incomodam nessa premiação.
A começar por esse formato e pelas coisas, esses detalhes técnicos, mas passando também pelo que ela significa e como eles avaliam. Mas enfim, assistir, sair da minha zona de conforto, já me sinto uma pessoa que comprometida com o nosso tema. Nossa, eu Posso tô seguir? me sentindo Nossa, o Sagrada. aluno mais largado, porque eu confesso que assim, a gente Não assistiu, mudou. não assistiu a cerimônia, não viu os Eu filmes. assisti partes da cerimônia, mas eu confesso que assim, a gente mudou Não rezou pro algumas, Wagner Moura, não acendeu uma é, eu vela. rezei pro Wagner Moura, isso eu fiz com muito afinco, porque vocês sabem que o meu lobby sempre será brasileiro. Mas assim, a gente trocou de data, né, que a gente ia fazer essa gravação. Então, eu tava desesperado, porque eu tava cheio de coisa de trabalho e não consegui finalizar esse dever de casa. E eu tava assim, com o olho na premiação e assistindo Bugone, com o olho na premiação e assistindo Bugone naquela. Aí é horrível, hein? Aí você não fez nenhuma coisa nem outra. Foi tenso, mas eu consegui finalizar Bugônia, pelo menos, que eu dei preferência realmente para uma obra que estava em discussão do que para cerimônia, que eu confesso que também me enche um pouco o saco a cerimônia. Apesar de ter alguns pontos da cerimônia assim que eu acho legal ver os atores que eu gosto, acho interessante, mas a cerimônia como um todo assim, eu acho que a partir de agora posso tentar sair da minha zona de conforto nas próximas vezes também, que eu acho que é um tópico legal pra caramba da gente falar sempre aqui sobre o Oscar, então tô animado também. Não é porque eu não assisti todos os filmes que eu não esteja animado, eu tô super animado pra ter essa conversa. Não, e eu acho, já entrando aí no primeiro tópico, eu acho faz todo sentido, assim, não ter muito saco pra assistir, porque na verdade é um negócio longuíssimo, ele tem essa dificuldade de idioma, que não é exatamente... Eu gosto do humor, eu gosto das piadas e tudo, mas eu acho que perde na tradução, é meio foda você, tipo, você tentar entender à medida que a coisa tá acontecendo, enfim... Eu acho que, pra mim, assim, a graça original, né? Que essa questão de cerimônia não é uma coisa que, pô, fiz a vida inteira, né? Obviamente que não. Só que quando eu era criança, e lá em casa a gente sempre tinha muito essa coisa de assistir filme, isso foi uma coisa familiar, assim. Tinha sempre esse comentário de, vamos ver esse filme, porque esse filme ganhou o Oscar, sabe? Tipo, tinha essa coisa de, pô, isso aqui é legal. Sempre tinha essa referência como uma coisa, esses filmes são legais de ver, esses filmes têm alguma espécie de qualidade diferente e tal. E aí isso junto com a ideia de ver muitos filmes, isso pra mim foi crescendo o interesse. E aí ontem eu tava até conversando aqui em casa e aí pensei um pouco nisso, falei, não sei exatamente o que eu posso falar amanhã, mas também me deu um outro aspecto assim no meio da conversa. Eu acho que de uns anos pra cá, também esse acompanhar o Oscar também virou também um evento que eu faço com pessoas. Então, para além do fato de que eu gosto, eu acho legal, eu gosto de assistir, eu gosto de apostar, assim, tentar chutar o que eu acho que vai ganhar. Também tem o fato de que, sei lá, as pessoas próximas a mim de alguma forma, seja também os meus irmãos, os meus amigos, também gostam. Então vira uma coisa de, beleza, isso é uma coisa que a gente faz uma vez no ano, assim, a gente comenta, a gente assiste, a gente acompanha, a gente aposta, virou uma coisa ritualística também para mim, anual, além do fato de ser uma coisa que me interessa. E dos 2 últimos anos para cá também, além de ser uma coisa ritualística dos meus amigos, ritualística da minha família, também se tornou um pouco de uma coisa ritualística nacional, porque a gente teve 2 filmes que foram muito significativos pra gente em anos consecutivos. A gente foi indicado a melhor filme, ano passado com Ainda Estou Aqui e com a indicação da Fernanda Torres, e esse ano com Agente Secreto e a indicação do Wagner Moura. E pra gente, num país em que a gente às vezes fica buscando coisas para ficar feliz a respeito, né? Se unir, tipo, a gente adora torcer por coisas nossas, assim. A gente não é à toa que a gente adora a Copa do Mundo. A gente ter essa possibilidade de torcer junto, de ter uma torcida nacional, assim, que a gente fica vibrando, a gente quer que ganhe, porque é nosso, tem que vir e tal, a gente merece. É muito legal. Para mim é um tópico interessante de falar, eu gosto, e eu acho que por isso que significa para mim, assim, um pouco. É por isso é uma coisa que conversa muito comigo, sabe? E você? Eu acho que assim, uma das coisas que sempre me incomodou muito do Oscar é porque ele destoa um pouco dos outros prêmios internacionais. Até do Globo de Ouro, que é um prêmio americano, tem aquela coisa, né? Ganhou o Globo de Ouro, não vai ganhar o Oscar. Então eu acho que assim, sempre me irritou um pouco o fato de os Estados Unidos ser muito autocentrado culturalmente. E isso se refletia muito no Oscar. A gente tem umas rusgas antigas, por exemplo, Gwyneth Paltrow ganhando o Oscar de melhor atriz em cima de Fernanda Montenegro, com um filme tipo Shakespeare Apaixonado, gente. Beleza, o filme é legal, não tô falando que o filme é ruim, não tô falando que a atuação da Gwyneth Paltrow é ruim, mas, central do Brasil, Fernanda Montenegro.
as próprias atrizes que estavam concorrendo, várias delas já deram declarações que aquele Oscar era da Fernanda. E assim, eu acho que o meu trauma vem de anos sucessivos, de expectativas que não foram muito bem concretizadas por conta dessa situação Favoritismo, de né? favoritismo. Eu acho legal que, assim, e isso tem um pouco a ver com o que a gente falou no episódio passado das latinidades e do aumento da valorização de culturas latinas. Isso também acontece no cinema e o Brasil tá surfando nessa onda. Parece que de uns tempos para cá, esse discurso do Oscar ainda tá se alterando e tá se flexibilizando e aparecendo mais coisas de outros países com uma relevância legal. Mas assim, sinceramente, eu tava super com essa expectativa, só que aí fui começar a assistir o Oscar, o filme que ganhou o Oscar de melhor filme. Eu não assisti até o final, gente. Quando eu comecei a ver aquele negócio de arma, e não sei o que, americano e bordeira do México, eu falei assim, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, viu? Então, a minha revolta foi com relação a isso, de ver que, puxa, tanta coisa boa lá, eles vão dar para um negócio que é uma narrativa totalmente americanizada. Mas tudo bem. Depois eu me resolvi com isso, porque, afinal de contas, também, a premiação é deles, eles fazem o que eles quiserem, né? Então, assim, e eu tenho que pensar também, e também, assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim, por que eu preciso tanto da aprovação de dos americanos, né? Então, tipo assim, eu sei que o Agente Secreto é bom, eu sei que o Wagner Moura é bom, foi brilhante tudo que aconteceu no cinema brasileiro esses 2 últimos anos, então, assim, pau no cu deles, e é isso aí, e segue o baile. Momento de desabafo do Chu, já começou cedo. E você, Dri? Momento 1, desabafo 1. Eu concordo com as duas coisas que vocês falaram, tanto o lance do Chu, de ter essa insatisfação com o que de fato leva os filmes, as obras e os atores e atrizes, enfim, produtores a serem de fato premiados, mas eu entendo o que me faz assistir e tolerar assistir e tudo mais, para além dessa torcida pelo Brasil que teve dessa vez, que realmente é muito uma delícia torcer pelo Brasil, ser brasileiro, eu acho tudo. Essa ritualística é muito gostosa, então eu assisti com os meus amigos que moram comigo, e a gente, tipo, comentando as coisas e tal. Então, é mais pelo todo, assim. Pra mim é tipo a Copa, assim. Não é que eu ligue pra futebol. Durante o ano eu nem assisto futebol. Mas na Copa é gostoso você se reunir pra falar daquilo. Você ter um pretexto pra estar com seus amigos, com a sua família, com quem você gosta de estar. E ficar rindo, assistindo, comentando. E antes também, né? Tem o momento de assistir ao Oscar, mas tem o antes, que é tipo... Gente, vocês viram que foram os indicados? Ai, vocês já assistiram esse filme? Ai, o que vocês acharam? Ai, gente, esse tá valendo a pena, esse não tá. A gente tem o nosso grupinho aqui de amigos também, que é tipo comentários em tempo real, assim, do que a gente tá achando das coisas, e é muito divertido. E essa saga também de tentar zerar a listinha e ver o que a gente gostou mais, fazer as nossas apostas, eu acho muito gostoso. Então, isso pra mim é muito mais legal do que a cerimônia em si, assim, e o que ela representa, sabe? Mas eu entendo que é um momento de divulgação mais conhecido, infelizmente, assim. Eu nunca assisti uma premiação do Globo de Ouro, ou nem sei se eles transmitem Cannes, como que funciona. A gente só fica sabendo depois dos indicados, ganhadores, enfim. Mas eu não acompanho esse circuito, eu não sou muito dessa pegada. Acho que tem pessoas, né, que devem acompanhar mais, que devem ser do meio do audiovisual aí, devem ter mais conhecimento do que eu nesse aspecto. Mas é isso, basicamente eu sinto um pouco desses dois mundos que vocês retrataram aí. E assisti dessa vez e foi divertido e tal, mas mais por conta disso. Normalmente eu vejo só quem foram, tipo, no dia seguinte, assim, as premiações e melhores momentinhos, assim, que são divulgados. Não, eu acho que a gente não pode se enganar, né? A gente não pode também ficar achando que, beleza, é uma premiação que ela é feita pro mundo. Ela não é, ela é feita pelos caras, para os caras, é um negócio deles. E se eles abrem alguma brecha para filmes, pessoas de fora, produções de fora, é só porque eles perceberam que assim eles ganham mais dinheiro. Assim eles divulgam melhor o deles, assim eles pulverizam melhor no mundo o cinema deles e a própria premiação. Então, as ampliações que acontecem de tempos em tempos na academia ou nas outras associações que dão os outros prêmios, o Globo de Ouro, sei lá, o Critics' Choice, essas coisas, eles ampliam os votantes, né, que votam, com o objetivo, às vezes, de diversificar, mas esse objetivo, ele não é um fim em si mesmo, né? Os caras não estão fazendo porque eles acham da hora e eles querem que as pessoas estejam lá. Eles estão fazendo porque, assim, eles mantêm, de alguma forma, o prêmio relevante e pulverizando o público que assiste isso, porque
Afinal de contas, essa indústria cinematográfica hoje, ela tem uma competição muito mais acirrada da televisão do que tinha há 30 anos. Então, hoje, o público que assiste cinema, principalmente o público que vai ao cinema, consome filme no cinema, ele é muito menor do que ele era 30 anos atrás, porque hoje as pessoas assistem no streaming em casa, com outros focos, inclusive, geralmente voltados para séries de televisão, coisas que são feitas para o meio da televisão e não por filme, como filmes em si. Mas aí, tendo isso em vista, eu acho que a gente pode falar um pouco da cerimônia. No final das contas, todo mundo meio que assistiu pelo menos pedaços, assim. O Oscar não veio pra gente esse ano, foi um puta saco. Até no nosso grupo de WhatsApp a gente tava conversando e eu até falei lá que eu apostava no Wagner Moura como ator e tal, e eu lembro que uma amiga nossa até perguntou, não, mas você realmente acha que ele tem chance? Eu falei, não, nessa categoria eu votei em quem eu queria que ganhasse, entendeu? O aspecto da torcida, eu queria que ganhasse. E no final das contas, não ganhou, a gente não ganhou nada, né? Ano passado a gente ganhou ainda de melhor filme internacional. Eu fiquei surpreso com o resultado no final, porque eu também não achava que uma batalha após a outra ia ganhar de melhor filme. Não esperava que o Michael B. Jordan ia ganhar o Oscar de melhor ator, não tava apostando nisso. Mas eu achei a cerimônia legal de assistir, eu acho que eu gostei mais, eu acho, da do ano passado, talvez. Eu achei mais engraçada, assim, de modo geral. Eu não achei essa tão... Enfim, gosto do apresentador, acompanho a carreira dele, gosto Sei bastante. bem. Eu não gostava tanto do Conan, não, mas hoje as que ele faz, eu acho que ele vai para uma linha de humor meio boba, assim. Ele tem um humor meio tosco, assim, meio bobão, que eu acho que... E que geralmente ele traz a piada geralmente para ser ele o foco da zoeira e não o aspecto de muitos apresentadores desse tipo de coisa, de premiações que fazem muita piada com as pessoas que estão ali, que é um tipo de humor, esse humor do roast, assim, né, de você meio que tirar sarro das pessoas que estão... O humor em que você fica tirando sarro dos outros. É uma coisa muito americana, tipo, muito estadunidense mesmo, os caras têm um tesão nisso que eu acho que não traduz muito bem pro brasileiro, assim, a gente não tem esse hábito de fazer humor tirando sarro das pessoas, assim, eu acho que a gente se sente desconfortável fazendo. E eu gosto... Eu acho que tem sim, tá? Queria deixar aqui minha discordância. O brasileiro tem isso sim. Beleza. Mas continua de um jeito diferente do que você tá tentando aí. Sim, eu acho que não, eu acho que eu entendo o que você está falando, mas eu acho que, assim, a gente não tem isso tanto institucionalizado, assim, dentro do âmbito da comédia. Nos Estados Unidos, os caras fazem especiais, que é isso, o roast de não sei quem, tipo, a pessoa senta no meio do palco, vem, tipo, 10 malucos em volta e eles vão fazer um show inteiro em que é o cara, todo mundo falando, tirando sarro do cara no palco ali, e todo mundo acha, tipo, tem um público muito forte disso, e eu acho desconfortável, eu não consigo assistir isso, né? Pra mim é meio não desce legal, entendeu? Que é uma coisa que é um tipo de comédia institucionalizada que a gente não tem aqui, exatamente, assim, dessa forma. O Conan, ele faz diferente, ele geralmente faz, ele gosta de ir pela linha da bobeira ou da linha do autodepreciativo, assim, se é pra alguém ser o objeto da piada no final, é melhor que seja eu mesmo me zoando do que outras pessoas. Então, eu gosto um pouco do ritmo, assim, acho mais leve um pouco, principalmente tendo em vista o contexto, os caras não iam conseguir ficar fazendo piada com, sei lá, quando eles acabaram de bombardear outro país, né? Acho meio foda, né? Mas gostei da cerimônia de modo geral, assim, fiquei triste com a maior parte dos resultados, mas isso a gente pode falar daqui a alguns minutos. Acho que a gente pode partir para o que a gente tinha de assim, gostei disso e não gostei disso. Eu acho que a gente pode ir para essa parte agora. É porque o fato de eu ter sido tão fragmentado a minha assistida, eu vou ficar igual a Glória Pires. Eu não sou capaz de opinar sobre a cerimônia. Apesar que eu gostei daquela introdução dele, que ele encena ele ganhando o Oscar. Eu achei meio Spamalot, assim, sabe? Aquela coisa meio Monty Python, assim, até. Gostei. Exatamente. Eu achei ótima a piada com o Timothée Chalamet, logo no começo, no primeiro monólogo, que ele fala que a segurança da cerimônia foi aumentada porque eles tinham risco de serem atacados, né, pelos profissionais de balé e de ópera. Muito bom. Eu achei bom, porque o time tinha feito essa piada cancelável aí 3 eu não vou nem entrar nessa pauta
dessas pessoas, porque eu não vim Dessa aqui pra pessoa. polemizar hoje. Eu tenho meus ranços com relação a ele, porque era um cara que eu achava super promissor, assim, no começo, que agora tá cagando pau. Mas enfim, vamos pro nosso objetivo, como disse a Mas Dranks. vamos aí pro que a gente gostou e o que a gente não gostou. Drink, você quer Deixa o puxar o Xuxa carro? começar, já que. Não, deixa o Xuxa, porque ele assistiu tão poucos filmes. Vai que eu falo um que ele assistiu. E aí, Chu, então vai. Parem de me perseguir. Bom, Ai, porque o gente, brasileiro não tira sarro com os outros. A gente É, tira, isso, nossa, a a gente gente tira é muito soft. sarro. A gente tira muito sarro. Eu até deixei anotadinho aqui do lado, porque eu falei assim, gente, eu já não assisti todos. Se eu não, pelo menos não lembrar das coisas que eu quero falar, vai ser péssimo. Bom, o que eu queria trazer, assim, no geral, que eu gostei, o que eu não gostei. O que eu gostei, eu acho que não sobre um filme específico, mas sobre essa seara desse ano. Teve 2 filmes que trouxeram, vamos dizer assim, releituras de clássicos muito importantes, mundiais da literatura, que foram Hamlet e o próprio Frankenstein, né? Tem o Frankenstein da Mary Shelley, que é um clássico extraordinário, e a gente tem Hamlet, que foi inspirado no Hamlet. Eu achei muito legal isso. Primeiro porque vocês sabem como eu gosto de coisas mais de época, assim, majoritariamente medievais, mas eu gosto muito de coisas de época, assim. Então acho que um ponto positivo, por exemplo, do Frankenstein foi o fato dessa parte visual do filme. Eu acho que o Del Toro, ele é muito competente nessa parte de figurino, de construir os cenários. Então é um filme extraordinariamente bonito. Só que eu não gostei muito de como foi construído o Frankenstein, assim. Eu achei ele meio lento, eu tava com uma expectativa tão grande em cima do filme que quando eu vi a execução dele, eu não achei muito legal. Gosto muito das discussões que tem no filme, né? Essa responsabilidade sobre a criação, a moralidade em volta, né? Das consequências da ambição científica, a natureza humana, o que é naturalmente humano, isolamento e exclusão, né? Esse impacto do isolamento dentro de um ser e tal, justiça, direitos. Eu acho essas questões muito legais, elas estiveram presentes. Eu achei legal o fato dele deixar bem escrachado a questão do Victor, né, que é o cientista, de como ele é muito egoísta e muito autocentrado e tal. Só que eu acho que foi um ritmo meio lento. Eu acho que ele usou um artifício que, sei lá, botou um Frankenstein gostoso lá, bonitão, tipo assim, não, sabe? Não sei. Achei que ficou meio estranho, assim. Apesar de não achar um filme ruim, eu gostei de ter assistido, mas achei que, assim, ele traz alguns outros elementos, tipo a questão da aceitação do próprio monstro, a versão do próprio monstro, muito mais, enfim. Mas, assim, no geral, eu não gostei muito, não. E a questão do Hamlet, o que eu posso dizer é Posso que... comentar do Frankenstein antes Claro, de eu você acho melhor, comentar, né? Hamlet? Pra não ficar uma coisa também tão monólogo. Eu concordo com o que você falou, Chu. Eu acho assim que foi uma ideia e não que não devesse ser, tá? E eu gosto dos filmes do Guilherme Del Toro, eu assisti alguns e acho legal, muito legal a estética, a forma como ele constrói narrativas. Eu acho que assim como outros, é meio você consegue reconhecer a obra, porque tem uma identificação dele ali que conversa com a gente. Mas eu achei meio maçante, assim. De repente eu não entendi por que o filme durou tanto. Eu assisti Sim. ele em parcelas, assim, então assisti, parava, retomava no outro dia. E assim, tudo bem que essa tem sido a minha lógica, porque eu começo a assistir filme, se eu for assistir durante a semana, meio tarde. Então, se eu for assistir um filme inteiro, eu vou dormir, sei lá, 2, 3 horas da manhã. Não dá. Nesse caso, foi por conta disso. Eu achei um ritmo meio lento mesmo. Achei que no fim ficou cansativo. Não assistiria de novo, assim. Eu discordo. Eu acho que eu gostei Diga, bastante de amigo. Frankenstein. Eu acho que é claro que assim, é um filme que a principal característica dele, a principal coisa boa dele é a personalidade mesmo do Guilherme Del Toro. Ele consegue construir um negócio com figurino, com maquiagem, com efeitos práticos. Ele é muito cuidadoso, ele quer fazer um negócio de uma forma muito artística mesmo, assim. Ele quer contar aquela história de uma forma muito artística. E ele manja dessa coisa sombria, né? Ele sabe fazer isso. E você pegar um livro, o Frankenstein, que é um clássico do terror, e você conseguir trazer isso de uma forma visual e adaptar isso de uma forma visual convincente, cara, eu achei muito bom. E no final das contas, eu me emocionei no final do filme. Eu achei bonito, porque toda essa discussão da moralidade, ela, já vem do livro, e isso é o cerne do negócio mesmo, né? A responsabilidade pela criação, mas a lógica entre quem é o ser humano e quem é o monstro. Sim. Acho que no final das contas é esse o debate ali. Quem que ali é o monstro? A criatura ou a criação? O Pra mim é o criador ou a médico. criatura? É óbvio que
monstro é o médico. O ser humano, na verdade, é o monstro. E o Sim. monstro, ele é mais humano do que o cara. E você conseguir fazer uma adaptação que mantenha esse cerne e ainda te toque e te faça refletir sobre essas coisas, mesmo o caminho de ser visualmente convincente, porque você precisa ser convencido daquele mundo de fantasia ali, isso não é, obviamente, que não é real. Eu achei muito bom, assim, muito, muito interessante. Eu tenho um ranço natural ali com o Euforia, com o ator principal. Jacob Elord. Mas por causa de Euforia, porque ele é um cuzão em Euforia, isso Sim. eu tenho uma coisa meio vó que ficou em mim, raspou em mim, do tipo, ai, mas se o ator faz um papel tão ruim, é porque ele deve ser meio ruim, entendeu? Você viu tipo, coisa que vó que xingava o ator na novela seguinte, o papel que ele fez na novela anterior, mas eu acho que ele foi super competente ali no papel, e principalmente na parte física, na hora que ele tá aprendendo a se mover, ele tá aprendendo o que é o corpo, você vê que ele é desconfortável de assistir, porque você vê que ele não tem controle ainda sobre o próprio corpo na hora que ele nasce, né, que ele é criado. Então foi uma atuação competente, assim. Então eu gostei do filme, eu achei bem legal, assim. Eu gostei também, Glee. Eu não disse isso daqueles advogados. Eu não disse Você isso. disse sim, nas entrevistas você disse sim. Não, eu achei que ele não cumpriu minhas expectativas, assim. Eu achei Sim, que ia sim, ser sim. algo a mais. Mas é um filme bom, sim. Não acho que seja um filme Não, eu ruim. acho que todos são filmes bons. A gente não pode também dizer isso, assim. Que eles estão concorrendo, alguma qualidade eles têm, né? Acho que Sim. tem alguns que a gente se convence mais do que outros. Mas aí, você quer falar ainda com mais detalhe de Hamnet, Chu? E Hamnet, eu acredito que eu gostei muito. Eu chorei pra caramba no Hamnet. Eu acho que até Então, né? é um terreno um pouco pedregoso, espinhoso eu falar alguma coisa contra o filme, mas eu vim aqui falar contra o filme. Você falou que você não veio causar, mas aparentemente veio. Eu acho assim, ele tem foi incluído numa temática muito própria e diferente do que é Hamlet. Eu comecei esse pensamento logo que eu assisti, eu gostei muito, eu falei assim, cara, esse filme é um filme bom, gostei, chorei, mas por que isso foi abordado dentro desse universo, sabe? Eu achei um pouco... E aí eu vou explicar um pouco sobre isso. O Hamlet, é engraçado que eu vi uma entrevista do Sir Ian McKellen, para quem não sabe, é o nosso queridíssimo Gandalf do Senhor dos Anéis, o nosso queridíssimo Magneto da Marvel. Ele fala que ele não entendeu também muito bem por que tiveram essa escolha, tratar esse tipo de tema dentro desse universo. Claro que, assim, Shakespeare é uma pessoa extremamente famosa, é uma pessoa que, sem sombra de dúvidas, trouxe uma grande contribuição artística para o mundo. Só que eu, pessoalmente, vejo também o Hamlet, a obra Hamlet, que foi a inspiração do Hamlet, como uma obra que traz uma questão filosófica muito grande e muito maior, que é, por exemplo, a questão do ser ou não ser, né? De vocês... Pra que eu tô vivendo isso aqui? Não seria melhor eu me matar? Então ele vem de uma forma artística e tem toda aquela fala, ser ou não ser, né? Eis a questão, Então é uma questão existencial muito grande, tem uma puta questão de moralidade, uma questão de ética, sobre conceitos de justiça, de vingança, que acabam eternizando esse clássico como algo extremamente atemporal e que se encaixa em diferentes momentos da história até hoje e vai continuar se encaixando enquanto o ser humano for o ser humano dessa forma como ele é hoje. E eu acho que o Hamnet, né, ele é legal, ele foi construído de uma forma muito legal, mas ele gira em torno de uma questão familiar. Tanto que você vê que a própria encenação, quando a protagonista ela vai e ela vê a peça, dá uma impressão de que o Shakespeare está tendo ali um momento um pouco catártico com relação àquela morte do filho dele, que não foi muito bem vivida por ele, pelo fato dele estar sempre trabalhando, etc, etc. Também um momento de cura para a mulher dele, ao perceber que ela está ali realmente vendo o impacto de tudo que ele está fazendo e que tem uma conexão de dor e sofrimento e que ele não é uma pessoa gelada, né? Que ele simplesmente não considerou tudo isso que se passou. Mas eu acho que, assim, tem algumas questões que foram escolhas da diretora. A Anne Hathaway, que é a mulher do William Shakespeare, que ali tá como Agnes, acho um pouco difícil. Eu acho ela um pouco difícil. A personagem, a interpretação dela foi fantástica. Tanto que ela ganhou o Oscar, isso, pra mim, não tem a sombra de dúvida, foi a que eu mais gostei mesmo
nessa questão, quesito atuação, a atriz. Mas a personagem, eu não sei. Eu gostei dessa parte dela ser um pouco bruxona, assim, mas achei meio fantasioso. E eu acho um pouco difícil também, um pouco difícil de crer que a Anne Hathaway mesmo, que é, né, tem o mesmo nome da Diabo Veste Prada. Não, ela não tá confundindo. É Jessie Buckley. Não, a mulher do William Shakespeare chamava Anne Hathaway. Ah, tá. Desculpa, eu tô aqui achando que você tá... Ah, entendi. Tá. Entendeu? Ela chamava Anne Hathaway. É que aqui eles colocaram ela como Agnes. Ah, tá, beleza. Mas ela Tá bom. chamava Anne Hathaway. Tem até a conspiração da Anne Hathaway. Você nunca ouviu falar da conspiração da Anne Hathaway? Não, falhei nessa... Eu também depois- não, eu nem sabia do nome dela. Eu não conhecia a história dele, assim, pessoal. Então, Não, mas outra hora a gente fala disso. Mas procurem a conspiração da Anne Hathaway e William Shakespeare na internet que vocês vão ver. É besteirinha essas coisas de mania de conspiração. Só que assim, eu acho muito difícil ela, por ser a mulher do William Shakespeare, de um dos maiores nomes da dramaturgia da Inglaterra daquele tempo e do mundo, nunca ter assistido uma peça de teatro e aí chegar lá e nunca ter entrado no teatro. Então, assim, tem alguns pontos assim que eu achei meio incoerentes, mas o filme é bonito de ver. Eu acho que assim, a fotografia é bonita, a atuação dela é bonita. Então, o filme tem acertos. Eu só acho que ele acaba indo para um lado muito de uma questão familiar ali, de uma questão, né, mais pessoal do que a grandiosidade que é a obra de Shakespeare e Hamlet, que traz questões filosóficas que são de ordem global, assim, geral. Não que questões familiares não sejam de ordem geral e global, mas não são conflitos éticos tão expressivos que fazem com que a obra seja o que ela é, né? Então vamos supor, é super importante a gente falar sobre questões familiares, mas eu tenho certeza que na época do William Shakespeare, perder uma criança por uma peste e tal, não tem o mesmo peso que tem hoje em dia se uma mãe ou um pai perder uma criança hoje, né? Com todo o avanço da medicina, com tudo que a gente tem hoje. Então, assim, não sei, são coisas que passaram pela minha cabeça, assim. Eu gostei do filme, chorei pra caramba, não é um filme ruim também, mas eu dei uma estranhada nessas questões, assim. Achei ele meio que um metaverso, assim, sabe? Uma coisa meio... Sim. Pensando sobre isso que vocês falaram, mas eu não tinha todo esse conhecimento. Então eu aproveitei o filme da forma como ele chegou até mim, assim. Eu achei de uma sensibilidade muito grande, eu achei sutil, ao mesmo tempo que tem fortes emoções envolvidas. Eu achei muito lindo e poético como ele expôs as cenas, como ele falou do mistério da morte, dessa comunicação com a natureza que a Agnes tem, como esse amor, ele parecia ser puro e ingênuo, tanto o amor dela pelos filhos, quanto dela pelo Shakespeare, tanto dele por ela, e eu acho que uma coisa que eu achei tocante, e não que eu não tivesse refletido sobre isso, mas eu acho que eu não refleti dessa maneira, com esse estímulo, que as obras do Shakespeare, elas repercutem até hoje. A gente está em 2026, quando foi que ele escreveu os roteiros, as peças de teatro e tudo mais. Então, é óbvio que ele era dotado de uma sensibilidade, de uma inteligência, de algo que transcende a própria existência dele. Ele deixou um legado aí de muitos anos, né, que ainda funcionam. Então, acho que, ok, eu sabia disso, mas entender como essa vivência pessoal impactou ele, despertou esse tipo de sentimento e de intenção da obra, para mim foi uma surpresa muito interessante, assim, conhecer um pouquinho o ator por trás da obra. Eu não tinha tido contato com nada nesse sentido antes, não sabia o nome da esposa dele, não sabia nada. Então teve esse lado para mim também muito bonito. Eu não sabia como ia terminar, eu não sabia o que ia acontecer. E acho que tem uma coisa muito gostosa também de você assistir uma coisa pela primeira vez e aí você não saber como que aquilo vai terminar, que é delicioso, assim. E só acontece uma vez, né? A não ser que você assista e depois não lembre mais, assista daqui a um tempo. Então foi muito gostoso pra mim, foi uma experiência muito sensível. Eu não chorei com o filme, mas é porque, não sei, não que não tenha Porque mexido. você tem o coração de pedra. Eu não. Brincadeira. Porque o capitalismo te matou por dentro. Eu sou um amor, quem me conhece sabe. Eu super me emociono com coisas bonitas. Mas não sei, não chorei, assim. Não chorei, mas foi tocante, eu achei bem bonito. Eu assisti com os meus amigos também, e só um chorou também, mas enfim, acho que foi um filme que trouxe uma comoção para todo mundo mesmo. Eu acho que os comentários que eu ouvi eram meio
comuns, assim, iam na mesma direção, de que foi lindo, tocante, sensível, falava sobre amor. Acho que esse é um denominador comum, assim, a mensagem que fica, sabe? Eu tô mais na opinião da Drinks, assim. Eu acho que, cara, era a minha aposta de melhor filme. E foi o único Oscar que eu acertei, que foi o Oscar da atriz. Pra mim, assim, eu acho que a arte, qualquer meio, qualquer expressão artística, eu acho que ela é uma expressão do artista, mas ela apenas se completa com a recepção do interlocutor. Eu acho que é o que aquilo traz em você, o que aquilo desperta em você de sentimento, de reflexão, o que a crítica causa em você. E eu fui pro filme um pouco resistente, assim, meio com um certo ceticismo, porque eu também não gosto muito dessa coisa de, é uma história sobre o prólogo da história do artista que fez, porque eu me incomodo um pouco com isso, porque eu não sei o que esperar. Eu falo, cara, isso é uma ficção ou isso é de fato o que aconteceu? Porque quando eu tô imaginando um artista na minha cabeça, eu não gosto muito de ficar pensando de ser alimentado com informações irreais sobre o que fez ele fazer aquilo, o que fez ele fazer o que ele produziu. Eu acho que nesse caso, inclusive, eu não acho que essa história é documental, assim, eu acho que ela é Não, uma ela é bem adaptação de um ficcional. livro, ela é uma adaptação de um livro que meio que, cara, se deu a liberdade de criar uma história paralela. Então, tendo isso em vista, eu tentando tirar um pouco disso do caminho, cara, eu fui tomado de assalto pelo filme, assim. Porque eu fui um pouco assim, sem saber o que esperar, eu não sabia exatamente o que ia ser. E eu achei uma catarse emocional fodida. Eu achei o filme, Mas ele começa, ele vai te puxando. Ele vai te puxando, no começo você fica meio assim, você ainda tá meio que entendendo o que tá acontecendo, e daqui a pouco, e muito em razão da atuação da Jessie Buckley, daqui a pouco você tá lá dentro, entendeu? E você já tá envolvido emocionalmente com o negócio, e aquele misticismo, aquela coisa, tudo, cara, ambientação, eu apostei na Chloe Zhao como Oscar de direção também, porque o filme é lindo, o filme ele tem um ritmo, cara, muito envolvente, ele sabe exatamente, porque assim, o filme, ele te leva, ele sabe aonde ele tá te levando, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe o que ele quer fazer com você na hora do clímax, e ele te carrega até ali, construindo todo o caminho até ali, e se ela errasse a mão no clímax, se alguma coisa na hora do clímax, na hora da peça, desse errado, alguma coisa de decisão da direção tivesse sido um pouquinho fora, ela tinha destruído o filme. E ela acerta, cara, ela entrega no final do filme exatamente o que ela precisa entregar para fazer sentido tudo que ela construiu nas horas anteriores e te deixar com todos esses sentimentos que borbulham de, a sua relação com a morte, a sua relação com a perda, o luto, a relação da maternidade, a cura por meio da arte, a dificuldade, a masculinidade, a dificuldade de botar as coisas pra fora. Tudo isso que ela constrói e ela vai meio costurando ao longo do filme, ela te entrega no final e aí você sai daquilo, tipo, meu Deus, assim, é meio que... E a atriz entrega. A atriz entrega até o final. E ela, eu achei maravilhoso o filme. Eu saí assim, cara, já tinha ganhado outros prêmios, eu já tinha ouvido falar que era um filme bem cotado, mas na hora que acabou o filme eu falei, ok, tá bom. Pra mim era a minha aposta, foi minha aposta até o final, fiquei frustrado. Não fiquei tão frustrado, a gente vai falar de uma batalha após a outra daqui a uns minutos, mas foi, cara, que filme. Eu acho que o que me incomodou mais foi esse subtexto mesmo, de não ter muito a ver com os fatos reais, né? Mas assim, até aí a gente tem... O próprio Shakespeare Apaixonado, que a gente mencionou, é uma viagem... É uma viagem não na é, maionese. tem nada a ver com a vida de Shakespeare. É Eu acho que menos isso filme. foi... É muito menos filme que Hamlet. Exato, e eu acho que assim, por por ser um subtexto tão diferente da realidade, com certeza a direção entregou demais, né? Porque foi uma experiência muito boa de assistir, eu chorei, eu gostei, mas esse subtexto da veracidade mesmo, mas eu acho que isso não tira o mérito do filme, de ser um filme muito bom. Eu gostei muito mais de Hamlet do que de Frankenstein, acho que sem dúvida. Mas é isso. Foi o sentimento que eu tive. Dri, e aí? Mas me diz uma coisa, então ele não teve um filho que morreu? Não, ele teve, mas toda essa questão, não tem como saber muito essas minúcias sobre intenções dele, sobre questões psicológicas, sobre escolhas. A mulher dele provavelmente não era nada disso que foi construído, da Agnes, isso daí foi tudo uma construção mesmo. Mas que é uma construção interessante, porque as obras do Shakespeare, elas têm esse paganismo embutido. Sim. Elas têm um aspecto pagão muito forte, assim, e místico, surrealista e tal. Eu achei interessante a escolha da história de colocar
isso na cabeça dele via esposa. Tipo, a vida da esposa como bruxona da floresta traz pra ele esse conhecimento e essa intimidade com, sei lá, a mágica da natureza, as forças, as ervas, as coisas, e isso, eventualmente, tem até a cena que as crianças estão brincando, e as crianças são as 3 bruxas da floresta, que são as bruxas de Macbeth. Sim. Tipo, as 3 irmãs que vêm e fazem a profecia e tal. Parece até que ele tá se envolvendo, né? Que ele tá casado ali com um personagem shakespeariano, né? Com um personagem... Exatamente. Dri, Você falou sua do vez. paganismo, eu lembrei de Sonhos de uma Noite de Verão. É Sim. muito legal também. Ah, eu sou muito fã de Shakespeare, gente. Eu acho que é por isso que eu fiquei meio incomodado, porque eu sou muito fã, fiz teatro desde a infância e é meio delicado, assim, é meio que mexer num negócio pra mim que tá num outro patamar, assim, sabe? Uma outra prateleira. Mas Sim. assim, repito, o filme é muito bom, é uma experiência gostosa de você ver, de você assistir, e eu chorei. Chorei com força. Chorei. Nossa, Millennials, vocês viram que a conversa aqui tá rendendo, né? Acho que já deu pra perceber que não vamos conseguir finalizar tudo agora. A gente vai dividir o nosso especial do Oscar em 2 episódios. Esperamos que vocês estejam gostando e cola com a gente pra continuar esse papo.